Começou? Começou? Espera um pouquinho. Olá, gente. Estamos esperando mais pessoas acessar, mas em breve vamos iniciar uma live, um bate-papo, porque a Tenda Arte sente necessidade de que as narrativas sejam compartilhadas. Nós trabalhamos para isso, né? Para que as narrativas possam aquecer, possam abraçar os momentos de solidão. E é oportuno esse momento, quando a narrativa pode ser capaz de combater o isolamento. Isso não quer dizer que a gente precisa sair de casa. Nós vamos usar um espaço virtual para bater um papo, para refrigerar as ideias, vamos ter uma convidada super especial, e com ideias e com conhecimento, mesmo nos dias em que a ciência está sendo meio esquecida, a gente está precisando ler o que as pessoas estão produzindo num curso de mestrado, por exemplo. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou amando, essa experiência é muito nova, é nova e é desafiante, né? Porque a gente ainda não tinha imaginado que a nossa continuidade ou a possibilidade da gente colocar a boca na rua pudesse ser virtualmente. Mas eu acho que vai ser possível, né, gente? Vamos aguardando aqui as pessoas chegar. Já temos 7, já estamos... E é muito importante entender uma questão. Eu sou uma contadora de histórias, provavelmente vocês vão ouvir algumas coisas desse sentido. Eu conto histórias, eu escrevo. Normalmente isso já é um trabalho solitário, né? Porque o escritor fica ali com as suas ideias, com as suas observações, às vezes ele é tomado por outros eus, e que isso é bom também, é bom. Mas o trabalho, a produção, a idealização de uma ideia e chegar a um ponto de tocar o coração do outro através da palavra é uma ação solitária. E nesse momento, assim, que a gente se propõe a falar para um público que não estamos, assim, no olho a olho, nos dá uma certeza de que eu não estou sozinha. Então, quando eu vejo, assim, que já temos 10 pessoas entrando para nos acompanhar, já nos dá uma certeza de que não estamos só. As pessoas também vão poder fazer perguntas ao longo desse bate-papo. Então é o seguinte. Boa tarde, então, meus queridos. Caiu até meu microfone. Minhas queridas. Eu me chamo Rita e tem um tempo que eu gosto muito de fazer um trabalho com as narrativas artísticas. Ouvir palavras, ouvir memórias e fazer com que isso dê um significado para a minha existência e de quem eu ouvi isso. Então, essas formas criativas de viver sempre me interessaram. Eu escrevo, eu narro histórias e eu trabalho com a Tenda Arte, que é uma empresa, a gente trabalha com ela para divulgar a palavra escrita e falada. E hoje eu escolhi essa live, por quê? Porque eu gosto de falar, gente! E nesse momento de isolamento, eu, às vezes, tenho algumas crises. Roo a unha até o osso, dou abraço nas árvores, a gente faz muitas possibilidades para vencer o silêncio.
mas ele também é muito necessário. Então, como tem muita gente aí do outro lado também, que gosta de falar, que gosta de criar, de imaginar, e que a gente tem que continuar vivendo. Eu acho que a proposta do momento é essa, né? A gente precisa continuar vivendo. Eu trouxe aqui uma convidada muito legal, muito querida, que vai conversar com a gente a respeito de um trabalho de narrativas de esperança, uma defesa estética do ser humano. Esse é um trabalho que me toca profundamente, porque fala de coisas que eu acredito que são desafios. E antes dela entrar nessa live, eu também preciso te convidar para você ir lá no canal da Tenda Arte, acessar, inscrever-se lá, e a gente começar também a alimentar aquele canal, que é nosso, onde você vai encontrar algumas histórias e um pouco do meu trabalho. Dizer também que nesse bate-papo a gente não está falando verdades absolutas. Nós queremos compartilhar algumas sensações a partir de um trabalho produzido com muita dedicação. Então, meus queridos, eu estou trazendo esse bate-papo, que eu espero que não seja o último, mas eu quero muito que ele se repita com outras mulheres. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo aqui vai ser dialogar narrativas artísticas ou não, produzidas por elas. Vamos conversar com pessoas que propõem a reinvenção do cotidiano. E que isso pode acontecer através da arte, através da educação, através da saúde. Enfim, que qualquer outro espaço em que a mulher escolha estar, ela possa ser ouvida. Então, bem-vindos, tá? Estamos iniciando essa live, a nossa primeira, né? E é isso, o nosso bate-papo começa com narrativas de esperança por uma defesa estética do ser humano. Eu vou convidar a Jaqueline Silveira, que vai trazer a palavra dela como um presente para a gente em tempos de Covid-19. Então, a gente dá as boas-vindas a Jaque e oi. Que a gente tenha sorte nesse trabalho, né, amiga? Olá, Rita. Olá, Jaqueline, bem-vinda. Obrigada. Que a gente tenha uma presença, né, amiga, dentro desse meio virtual que nos cabe nesse momento. Fico muito agradecida por você aceitar o desafio, tá? Esse desafio de estarmos juntas. Então, Jaque, eu gostaria que você se apresentasse, falasse alguma coisa a respeito, mais sobre você. E a minha pergunta geradora é a seguinte: narrativas de esperança por uma defesa estética do ser humano. Então, fala para a gente como que é essa experiência de ampliar os sentidos humanos. Como que é essa reinvenção para a gente vencer uma lógica redutora? Legal. Oi, gente. Oi, amigos. Oi, Rita. Esse trabalho nasceu para responder uma pergunta de uma criança que pergunta: essas narrativas de esperança, elas existem? Onde que elas moram? Onde que elas se escondem? Será que foram embora para bem longe? Tem data para voltar? Onde que eu encontro essas narrativas de esperança? Então, esse trabalho ele foi escrito para responder essa pergunta. E é a pergunta de uma criança, é a pergunta de uma menina, que não necessariamente é uma criança de 0 a 12 anos, mas é de uma criança. E a tua pergunta, né? Por que uma defesa estética do ser humano? Por que uma defesa da experiência estética diante de narrativas redutoras? Eu queria trazer primeiro, assim, de uma forma bem tranquila, o conceito de experiência estética, que vem aí com a filósofa Nadia Herman, gaúcha. E a experiência
e a experiência estética é a nossa disponibilidade de colocar os nossos sentidos abertos para o mundo. Quando a gente fala de experiência estética, é a possibilidade de trazer à tona a nossa imaginação. Quando a gente fala de experiência estética, é a possibilidade de a gente sair da conformidade do cotidiano, da conformidade do utilitário. Quando a gente fala em experiência estética, é a possibilidade de a gente se relacionar com o que é estranho. O que é estranho agora, por exemplo? Né? A gente tem aí um vírus que a gente não conhece, que a gente não vê, que a gente não pode pegar, que a gente não consegue explicar, que a gente não tem domínio nenhum sobre ele. E a experiência estética, por exemplo, ela é essa possibilidade de a gente se relacionar com essa coisa que eu não explico, com essa coisa que é estranha, né? E a experiência estética ela pode estar acontecendo agora, e eu espero que esteja acontecendo, porque para mim já está acontecendo. Eu acho que as narrativas de esperança, ela já está acontecendo agora, quando a gente pode se encontrar aqui e, de alguma forma, até humanizar esse mecanismo que é a tecnologia. Mas a experiência estética pode estar acontecendo aí na casa de algum de vocês, com uma sombra encostando no rosto, com um chá que vocês, de repente, estão bebendo. E não precisa ser poético, assim, bonito, somente. A experiência estética pode estar acontecendo quando você olha para o vazio da casa, quando você olha para um móvel e lembra de alguém e está com saudade, queria estar com pessoas que você não está. Isso tudo é uma experiência dos sentidos, do ouvir, do tato, da fala, do cheiro, da voz, da visão, das formas como a gente se relaciona com o mundo. Bacana. E assim, e aí, assim, como é que eu me disponibilizo para essa experiência estética? Tem alguma receita? Eu vou ali na farmácia e compro uma passagem para a experiência estética, um comprimido para a experiência estética? Como que a gente se disponibiliza para isso? E aí tem diversas possibilidades. Em narrativas de esperança, a gente traz a possibilidade das artes, das histórias, da poesia, e eu localizo nessa pesquisa o lugar da infância. O lugar da infância bacana. como um lugar potencial para a gente produzir essas narrativas de esperança que são opostas às narrativas da utilidade, do utilitarismo que a gente já conhece. Né? Isso porque você acha que... Não, tá tranquilo. Eu acho que é um trabalho vasto, né, cara? É um universo imenso, assim. Então, eu acho que tem que ter mesmo esse abrir florestas, assim, para a gente olhar para esse texto, né, querida? E fico grata. Eu quero entender, então, amiga, se esse lugar da infância é o lugar do não temer se mostrar, se expor, o não medo do ridículo, por exemplo. Ou então, saber que a xícara nem sempre precisa ser xícara. Pode ser um chapéu, pode ser um vaso. Eu tenho fissuras por transformar sapatos em vasos, né? Assim. Então, amiga, eu queria te perguntar, esse processo da imaginação, para ela chegar nesse estágio em que a gente possa ter mais confiança, cara, de que a nossa liberdade de reinventar-se não é feio, é algo permitido, é algo que a gente pode sentir, né? Então, assim, tirar os rótulos um pouco para poder se situar no mundo como um ser diferente, sem se sentir diferente. Como você vê isso, assim? Ficou muito confuso? Não. Vamos lá. A gente está experimentando. Essa coisa eu gosto disso, né? De pensar que a xícara pode não ser uma xícara. E aí, eu tive algumas experiências como professora e tem uma pergunta muito simples que eu fazia nas primeiras aulas de literatura, que era colocar uma cadeira, a cadeira mesmo de escola, no meio da sala e perguntar: o que vocês estão vendo aqui?
E aí tinha aquele silêncio, eles sempre olhavam com cara de, o que ela tá viajando? É uma cadeira, né, professora? Óbvio. Uhum. E aí eu sempre brincava com eles, olha, gente, quem aqui só tá vendo uma cadeira tá com problema de visão, né? Não é um problema de visão, uma questão de saúde, é uma questão de imaginação, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de imaginar que as coisas não precisam ser sempre da mesma forma. E esse exemplo assim tão cotidiano, tão trivial, ele é uma contraposição às narrativas utilitárias, né? Que dizem como a gente tem que ser, narrativas utilitárias que partem de uma racionalidade que muitas vezes nos oprimem, humilha, estigmatiza, classifica, narrativas utilitárias que agora, nesse exato momento, dizem que se você não for trabalhar, você vai morrer de fome, né? Que é para você ir para a rua, Entendi. que você precisa trabalhar, que é você que tem que dar conta dessa situação, né? E a partir da imaginação, eu acredito que a gente possa encontrar respostas para essas narrativas da utilidade. Agora eu lembrei também do poema do Manuel de Barros. Ah, sim. Fala aí. De um menino, né? De um menino que tá no aeroporto e pergunta pro pai e pra mãe, assim, e se o avião trupicar num passarinho triste? O que vai acontecer? E o pai e a mãe sempre olham sem resposta e o menino insiste na pergunta, e se o avião trupicar num passarinho triste? E os pais não têm resposta para essa pergunta, a mãe abaixa a cabeça, o pai olha para o lado, olha para o outro e admite que a poesia e a liberdade a gente tem que aprender mesmo com as crianças. Sim. E aí eu gosto muito desse poema do Manuel e que ele mostra que a gente não tem resposta. Nem sempre a gente tem resposta para tudo. E o Renato Nogueira, que é um filósofo, professor, educador carioca, que eu descobri nessa pesquisa e fiquei encantada com o trabalho dele, ele vai dizer que a infância é isso, é a chance que a gente tem de admitir que nós não temos resposta para tudo. É o fim da presunção de que a gente tem a resposta para tudo. Isso é infância. Verdade, né? E a gente vê agora, nesse momento, muita gente, a gente também, né? Sim. Preocupada com o futuro, preocupada com o que vai ser, com o que vai acontecer. A gente escuta muito essa pergunta, né? O que vai ser o mundo depois do Covid? Uhum. Vai ser um mundo melhor? Vai ser um mundo pior? O que vai acontecer? E eu acho que a infância nos ajuda, de alguma forma, a encontrar a resposta de que a gente pode viver a experiência presente e de que não temos o controle da situação, né? Não temos controle de tudo. É verdade, amiga. Eu concordo porque eu fico observando que essa dimensão da infância, e não se trata de pessoas infantilizadas. A dimensão da infância, eu acho que ela oportuniza de que a gente faça a hora mesmo sem ter relógio, né? E que isso não é ruim. Então, eu vejo que narrar, né? E que já vem sendo assim, como diz as crianças, reza a lenda de que todos andavam muito velozes. A linguagem era muito veloz. A alimentação era muito veloz. O relógio definia o compasso. E agora estamos assim. A hora perdeu o relógio. Né? E será que esse momento que a gente está vivendo é uma ansiedade diante das horas que continuam passando? Mas e se não existir mais relógio? A vida vai continuar seguindo, não é? Então, é difícil ficar em casa mesmo, é conviver com as coisas que estão acontecendo, mas eu vejo que essa dimensão da infância passou por algumas questões e muitas narrativas tentando fazer
uma, um afronto mesmo, que é a desconstrução da convivência. Eu achei que nós saímos do ar aqui, Samantha. Eu estou vendo vocês. Tá me vendo? Tô, tá tudo bem. Tá tudo bem? É eu que tô... Então, essa convivência, a desconstrução, as narrativas que fazem a desconstrução desse espaço, né? Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim, como que as pessoas ficam emudecidas diante de um grande aparelho de televisão, mas é o que há no mercado, ficam emudecidas diante dos seus celulares, e às vezes se irritam quando o outro tenta fazer uma interação. A irritação não é pela pergunta, é por ter que interromper o momento no seu aparelho. E a criança gosta mesmo disso, de proximidade, de surpresas, né? Então, eu vejo que essa pandemia que a gente precisa conversar mesmo a respeito dessa, porque ela nos coloca na sala de estar de novo, né? Exatamente. Então é isso. Eu vejo muitas amigas, amigos que têm crianças em casa e que relatam que passar por essa quarentena, que passar por esse isolamento com a presença de uma criança é diferente, porque o modo como eles explicam, que é um modo muito honesto, muito verdadeiro, né? Porque diferente do que o senso comum ou de que muitas narrativas utilitárias propagam, né? De que o conhecimento da criança é menor, de que ela ainda é um infante, né? Sem voz, de que é só no futuro que ela vai poder se colocar como um indivíduo, né? Diferente disso, a criança, ela recebe muito bem notícias pesadas e até abstratas. Verdade. Ela recebe muito bem, desde que seja honesto, desde que seja espontâneo e que seja verdadeiro, né? E aí eu vejo amigas falando do modo como elas explicam essa pandemia, né? Pelo jogo, pela brincadeira, com uma frase que surpreende, como: mãe, vai depressa, senão o bicho te pega ali na esquina. Se esconde, se ele te pegar, pula. Então, a criança traz esse universo para resolver. Então, a criança convida o jogo, convida a imaginação, convida o sensível como um modo de se reinventar, porque a infância é essa condição de que você não explica o mundo, né? Você não compreende o mundo. Então, você convida a brincadeira, convida a imaginação como modo de compreendê-lo, como modo de explicá-lo, né? E o que eu acho também legal colocar aqui e aproveitar esse espaço é de que na pesquisa e o que a gente acredita, o que eu acredito também, não só pela pesquisa, mas o que eu acredito é que essa infância não é uma condição cronológica, né? E aí tem vários filósofos que defendem e argumentam essa ideia, como Walter Cohen, argentino, que vai dizer que a infância é uma condição que nos habita desde que a gente habita o mundo. O que acontece é que as crianças, elas frequentam mais o lugar da infância do que nós adultos. A gente dá uma passada por lá de vez em quando, passa de relance, mas não frequenta esse lugar, né? Então, as narrativas de esperança também são esse convite para que a gente frequente esse lugar da infância. E que para agora, diante do que é estranho, diante do que eu não domino, diante dessa possibilidade de o avião tropicar num passarinho triste, né? Sim. De eu convocar, então, a minha imaginação, de eu convocar a sensibilidade, de eu convocar a possibilidade de me reinventar também, né? Claro, é uma situação que a gente vive triste, e tu pensa, o que o encantamento e a poesia tem a ver com isso, né? Será que agora é o momento? Eu acho que é.
Eu acho que esse momento nos pede com urgência para imaginar. A gente precisa da capacidade da imaginação. E o motivo primeiro, assim, é que sem imaginação fica impossível a gente imaginar, a gente pensar como é a situação difícil que o outro se encontra nesse momento. Exatamente. Eu acho que a criança tem uma empatia de colocar-se no lugar do outro. E isso não é para mostrar, ela é assim, né? Ah, tem algumas pessoas colocando, escrevendo coisas interessantes por aqui, Eu não estou vendo né? nada aqui. Pois então. A Amanda fala que durante essa pandemia todos estão precisando ver que o normal não será mais tão normal como já foi. E nem e quem tiver. Ah, tá aí, ó. Tá na tela, gente. Ai, gente, é Amanda. muito. Sassá, arrasando. Palmas, né? Então, e quem tiver dificuldade de enxergar que as coisas podem ser de outra forma, terão dificuldade de se adaptar. É o momento da gente ser meio bambu, né? Raiz forte, mas flexível. Porque se for muito duro, muito apegado às coisas que já existiram, a gente vai romper, a gente vai quebrar, né? Então é o momento da gente brincar com os riscos. E isso não quer dizer se expor se expor ao vírus, é se preservar mesmo, né? E imagina como é ficar todos esses dias dentro de casa com criança, né? Se esse adulto não se dispor a brincar, tá perdido, não é? É verdade, é Porque verdade. porque a possibilidade do brincar é muito legal, assim. É o retorno ao afeto. Eu gosto de uma frase que diz: chegou a hora do sensível voltar para casa, né? Uhum. E talvez a gente não está acostumado mais com isso. Eu estou olhando, sim, com certeza. Eu lembro, eu trago aqui na pesquisa aquele poema do Manuel de Barros, de que ele fala que ele não aguenta mais ser só um homem que compra pão às 6 da tarde, que abre portas, que puxa válvulas, né? Que ele pede perdão, mas ele precisa ser outro. Ele não aguenta só fazer essas coisas, né? E eu olhando para essa poesia do Manuel, eu me pergunto se não é isso, de algum modo, que o mundo adulto sente falta, de sair para comprar pão, de abrir uma porta lá fora, de seguir essa rotina que nos coloca, que nos dá um objetivo, né? Porque o Nick Stevenson, que é um filósofo americano, vai dizer que as pessoas preferem ter uma vida mais conformista, ligado à aquisição de bens materiais, ligado ao consumo, porque essa vida conformista vai lhe tirar da responsabilidade de ter que lidar com a incerteza, de ter que lidar com a incerteza que a liberdade causa. A gente não está numa Entendi. situação de liberdade, a gente está isolado, mas ao Sim, mesmo tempo a gente tem uma liberdade, vai ficar meio contraditório, se alguém quiser comentar também, mas eu acredito que agora a gente tem uma liberdade no claustro, né? A gente tem uma liberdade dentro da nossa morada, né? Tem essas 24 horas que a gente precisa dar sentido. Mas eu queria tentar conversar com a Amanda. Oi, Amanda. Espero que você esteja bem. Tentar conversar com a Amanda no que ela coloca, fiquei olhando para a pergunta. Ela diz que as pessoas que têm dificuldade de perceber que as coisas podem ser outras, vai ter dificuldade de se adaptar agora, né? E eu acho bacana essa questão, concordo com a Amanda, mas eu acho também que não é questão de se adaptar. Eu acho que mesmo a mente mais sensível, mais criativa, mais poética, mais inventora, talvez também não se adapte a isso, né? Porque a gente nem nasceu para ser adaptado a ficar sozinho.
Então, eu acho que esse momento não é talvez o momento da adaptação mesmo, né? Eu, por exemplo, não sei se eu quero preservar esses hábitos que eu estou criando agora, sabe? Mas eu acho que não é o momento da adaptação, eu vejo que é um momento de transformação mesmo, e nem de buscar alternativas, né? De buscar alternativas, de buscar maneiras de viver, né? E as narrativas da utilidade, que é essa que eu problematizo na pesquisa, que as narrativas da utilidade que partem dessa racionalidade do mercado, da escola, né, elas sempre nos colocam muito numa preparação para o futuro, né, para o que Sim, vem, no se preparar. E agora a gente está num lugar assim que o futuro ele está desmoronando, a gente não consegue pegar o futuro, né? Então eu acho que esse é o momento de tentar se apegar ao lugar do presente, à experiência do presente. E aí eu vou ser insistente de novo de falar que a infância é a experiência do presente, né? Se você perguntar para uma criança se ela quer brincar agora ou amanhã, ela vai dizer agora. Não quero brincar sim, amanhã, quero brincar agora, né? Porque a infância é esse lugar, é o lugar a experiência do tempo presente. é verdade, Eu né? estou viajando muito, E estou falando demais. não, eu acho que tá bacana. Não sei como é que tá lá do outro lado, mas como eu disse, como é uma conversa entre duas amigas, a gente está considerando quem está chegando nessa live agora, e a gente está precisando ver, ouvir essas coisas, né? Esses assuntos. Uma das coisas que ontem eu tive pensando, e há muito tempo eu também estou pensando que nesse presente, nesse atual presente, ah, a gente tirou algumas questões das crianças, como isso que você falou no início, a coisa de ser leal, de falar real com elas sem ser bruto, né? E então a gente permite que as crianças vejam a morte no videogame, que elas matem alguém no videogame, que a violência esteja ali, mas a gente, de certa forma, quer protegê-los a pensar a respeito das perdas, não é? Das perdas, da morte, que é uma coisa que está muito em evidência. Não é o vírus que assusta. O que assusta é a quantidade de pessoas que estão né, indo a óbito por conta desse vírus. E aí a gente não conta, não sei até que ponto a gente está contando isso para as crianças de forma leal, assim, né? Como se elas tivessem que serem protegidas. Ao mesmo tempo, a gente já escancarou outros meios para que elas tivessem acesso a esse assunto. E será que esse assunto já não banalizou na cabecinha delas? É uma pergunta, é uma narrativa que está sendo contada, né? No videogame, na quantidade de filme, na quantidade de séries que acontecem e que os nossos filhos assistem e as pessoas estão viciadas agora em preencher os seus tempos com narrativas de terceiros, né? E isso me preocupa muito, sabe? Porque parece, será que isso vai chegar numa banalização de um assunto que é tão sério? É uma questão bem importante. Eu não tenho nenhuma criança assim perto de mim, né? Eu pergunto muito para amigas, né? Ah, eles estão entendendo essa situação? O que eles falam, né? Eu tenho muita Sim, curiosidade também de saber como que o pensamento da infância se coloca diante dessa situação. Mas eu concordo contigo, né? Nesse aspecto de que a gente tende a colocar algo que é nosso, porque a morte é algo que é nossa, e a gente tende primeiro a colocar ela fora, então a gente consegue falar dela no filme, num livro, mas a gente não consegue falar dela aqui, né, numa conversa, num diálogo, numa troca, né, e por diversas questões que estão no nosso imaginário, né, eu sim, trago também aqui no trabalho a ideia de que não se fala da morte porque até a morte é feia.
até a morte é vergonhosa, né? Porque para a nossa sociedade tem validade o corpo que é disponível, o corpo que tem vida, que tem força, né? Mas eu acredito que a criança lida muito bem, assim, com o medo, sabe? E, e acho que é o que o Walter Benjamin escreve, né? A criança, ela aceita, ela recebe informações ou histórias que tragam um assunto pesado, abstrato, desde que seja verdadeiro, desde que seja espontâneo, porque ela não acredita, né? Se disser, é só uma coisinha que tem ali na rua e a gente não está indo ali porque vai pegar, né? Sim. Ela sabe da gravidade porque ela sente. Os pais podem até não contar, mas ela sente, né? Ela é muito, pela sensibilidade, ela percebe que mudou a energia da casa, que mudou o comportamento, que mudou a rotina, né? Por que meu pai e minha mãe estão aqui agora 24 horas comigo, antes não ficavam? O que está acontecendo, né? Então, Sim. ela consegue se entender e explicar, talvez não de uma forma racional, né? Essa racionalidade que determina, que explica os fatos, mas ela consegue se colocar no mundo ativando a sua imaginação, a sua sensibilidade, a sua percepção, né? E por isso também, porque acho que a criança é essa pessoa que está aberta para as experiências estéticas, para as experiências dos sentidos. Já que ontem eu estava vendo e lendo, e é isso que você fala tem muito sentido, mas as pessoas falando de que os assuntos fortes a gente delegou, ou isso é função da escola, ou é a função de terceiros, né? E esse reencontro na sala da casa ou na cozinha passa a trazer para a gente uma oportunidade muito rara, né? Muito rara. A gente voltar a se olhar e olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer assim, cara, eu não sei lidar muito bem com isso, né? E aí a gente começa a voltar para o lugar dessa infância que também às vezes sente insegurança e que temos que prover o sustento, temos que prover coisas, mas assim, de repente a nossa imagem tá assim demolindo-se, tá se evaporando, ou então assim tá virando pó, né? E nós temos que realmente dizer, olha, somos vulneráveis, nem por isso precisamos parar os sonhos. Né? Eu tenho uma mania de insistir que a gente precisa se reinventar constantemente, assim, por conta do tédio, do ócio, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a conviver tanto tempo com ócio. Mas eu sinto que é muito importante isso, assim, essa narrativa que preenche os nossos sentidos, não superficialmente, tem muitas camadas nessa história. Mas a partir do momento em que a gente começa a fazer contato com a nossa história, olhar nos olhos das nossas crianças e dizer assim, ei, eu também já nasci. Mas vamos contar um pouco disso. Quem me fez? Sabe que eu tenho muitos eus dentro de mim? E a gente começar a trazer os nossos medos de quando eu tinha a mesma idade do meu filho. Como que estava o mundo? Né? Então a gente começa a estender novas possibilidades de escuta e também de perceber, deles nos perceber gente, assim, né, frágeis e vulneráveis, né, então eu percebo que esse papel é muito importante, da gente conversar, e especialmente declarar que nós temos um lugar de pertencimento, uma origem, um espaço, né, e é nesse momento em que a gente precisa descrever que nesse espaço a gente convive, e a gente tem muitas histórias para contar. Então, eu gostaria de saber é o seguinte, vamos falar um pouquinho, a minha assistente técnica que está me ajudando. Eu estou querendo saber, amiga, a importância disso, sabe, das narrativas de vida,
dessa oralidade que passa de boca a ouvido e o quanto que isso preenche o imaginário, fazendo com que a gente não se sinta só. Uhum. Eu acredito. Bom, tu é contadora de histórias. Eu não estou vendo quem está aqui na sala, mas eu sei que quem está aqui gosta muito de histórias, gosta muito de arte. E contar histórias é sempre um convite para conhecer o mundo do outro, para trocar com o outro, é uma disponibilização para viver o diferente, para viver uma outra história, para viver um lugar que não é o meu, né? A história de boca a boca, como você falou, né? Do pai sentar com o filho e contar uma história, ou do filho contar uma história para o pai, isso é muito significativo, é muito importante, especialmente nesse momento em que diante de tantas narrativas de medo, de temor, de incerteza, de insegurança, a gente se perde, né? Quem sou eu no meio disso tudo, né? Na verdade, sim, onde está a minha subjetividade? Fica difícil até descrever a vida diante de uma situação como essa. E eu acho que as histórias, elas nos reconectam com a nossa identidade, nos reconectam com quem a gente é, nos reconectam com o nosso lugar, com a nossa comunidade. E eu penso, sim, que... E ao mesmo tempo, eu penso que a gente também desaprendeu um pouco isso, sabe? Porque era mais fácil dizer: eu não conto histórias, ou não é todo dia que a gente se reúne para contar histórias, porque não tem tempo. Imagina, eu trabalho tantas horas, o meu companheiro ou companheira trabalha mais tantas horas. Enfim, a gente também se conformou nesse lugar de que o mundo é muito ágil, é muito rápido e que não dá tempo de se reunir para contar histórias. Então, é mais fácil se reunir ao redor da fogueira televisão ou da fogueira smartphone ou mesmo do celular, né? Até agora eu lembrei, conversando com uma menina, criança de 8, 9 anos, ela disse assim para mim: a minha mãe me dá o celular toda noite, ali por 8, 9 horas, para brincar, enquanto ela vai fazer uma outra coisa. A minha mãe acha que eu gosto de ficar no celular, mas eu não gosto. Sim. E eu achei assim tão sincero e tão preocupante, né? A minha mãe acha que eu gosto de tecnologia, de ficar ali jogando, mas bem na verdade eu não queria, né? Então eu preferia estar fazendo uma outra coisa, ou conversando com ela, ou que ela mesma me contasse uma história, né? Então agora a gente se vê nesse momento assim desarmado, porque estamos em casa, então a gente também não tem mais essas bengalas para se apoiar, né? É verdade. Mas a história, contar história, seja do livro, seja oral, seja as suas memórias, isso é fundamental nesse momento que a nossa subjetividade que tende a se perder, né? Tende a se perder, porque está todo mundo mais do que nunca no celular e ansioso e recebendo notícias de todos os lados. Exatamente, né? E também um momento que não querem muito que a gente pense, que a gente reflita, né? Que a gente tenha noção dos números. Então, eu acho que se perguntar isso mesmo, né? Quem são as mulheres da minha família? Quem são as figuras, as minhas figuras tutelares? Quem são as minhas referências? Isso tudo é muito importante. Nós chegamos nesse tempo em que a velocidade deu uma pausa, né? A velocidade deu essa pausa que a gente fala, e eu acho que é uma oportunidade de reaproximação. Então, assim, o Alvarito Baratieri está conosco aí, e ele pergunta assim, e o papel da casa, da escola, dos docentes nessa transformação? Aí, passo aí para ti.
Qual o papel da casa, da essa, escola, do docente nessa transformação? Mas essa transformação que ele se refere é a transformação da gente em relação ao Covid, ou é a transformação... Qual é a transformação que ele está falando? Qual será essa transformação aí, Alvarito? Dá um grito aí. Dá um... Mas enquanto isso, eu vou falando aqui que eu acho que, cara, o papel da escola, da educação, tá num lugar muito delicado nesse momento, assim, né? Tá vulnerável, né? Vulnerável, os professores com uma carga de trabalho triplicada agora, tendo que assumir um papel de youtuber na produção de vídeos, tendo que dominar plataformas, aplicativos, de uma forma que não foi preparada, né? Ó, vamos Sim. lá agora, como se todo mundo já dominasse e fizesse isso há muito tempo. Então, acho que isso é um problema da educação e automaticamente passa a ser um problema na vida do professor, né? Que agora tem que assumir essa ferramenta, né? Tem que assumir essa ferramenta sem limite de horário, a qualquer momento ele pode ser receber mensagens acessado. De pais, de professores, acessado, e acho que isso é uma questão que é um problema agora. A outra questão é que a gente vê que mudou aí a plataforma, né, de ensino-aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, não houve ali uma adaptação de conteúdo, então continua sendo a preparação para a prova, a preparação para a avaliação, a preparação para o vestibular, a preparação para o futuro, né? Sim. Como se uma gravidade e algo que afeta a sensibilidade do aluno não tivesse acontecendo. Então, eu vejo... E eu estou falando isso de onde? Da experiência e da minha relação com amigos que são professores, do meu companheiro, que é professor também, né? E que tem uma carga de trabalho gigantesca. E eu vejo isso, assim, a criatividade do aluno, a sensibilidade continua sendo suprimida em vista de metas a cumprir, de prazos a cumprir, de avaliações, de provas, diante de uma situação como essa, né? Então... eu vejo que... Assim, eu só levantei problema, né? Não dei solução nenhuma. Mas o laboratório principal está dentro da casa, né? E isso, de novo, passa a ser algo ignorado. A cozinha, a possibilidade da gente elaborar alimentos e estudar juntos, que ali há uma química, que ali há ciência, que a linha de produção dos alimentos... Existem tantas possibilidades, cara. Dentro de uma casa é um universo. É um universo, cara. É um universo econômico, é um universo de muitos aprendizados. E essa oportunidade, eu acho que está sendo perdida mesmo. Assim, a gente ignora isso para estudar coisas que não nos reconectam com a demanda, que a gente também não sabe até onde, né? Ó, chegou o pedido aí seu, ó. Transformação pós-Covid-19, em sermos humanos ou mais humanos, ou a arte é uma ferramenta dessa transformação. Nós já falamos. Mas vamos lá. Eu gosto de pensar que a arte não é ferramenta, assim, para alcançar alguma coisa. Porque se a gente também fica atribuindo sempre à arte esse papel, ela também passa a ser algo utilitário, né? A arte, ela é uma possibilidade, né? É uma possibilidade de compreender a vida, de acessar o mundo, né? De experimentar, né? De experiência, né? De experiência mesmo. E a transformação do Covid em sermos humanos ou mais humanos. Eu vejo muito essa pergunta, assim, de que se esse momento vai nos deixar melhores ou não. E eu acho que não tem como responder essa pergunta, né? Não temos controle disso.
Mas eu acho que a gente precisa viver essa experiência do presente e, e tentar encontrar formas, alternativas, né, de passar por esse momento. Eu acho que tem uma. Porque assim, eu lembrei, assim, me Pode perdi um pouco falar. da conversa outra para agora. Mas o que eu ia falar, que você falou da casa, que a casa é esse ambiente Um fértil, né? laboratório, né? É um laboratório. E que as narrativas utilitárias, elas permanecem, elas não deixam de existir nesse momento, né? Porque também existe uma cobrança para que a gente faça muitas coisas, né? Para que a gente estude, para que a gente leia, para que a gente medite, alongue, tenha uma alimentação saudável, enfim. E para que a gente ainda faça as tarefas com os filhos ou dos filhos. Então, e tudo isso é fruto desse sistema que a gente vive, e eu acho que a gente precisa mais do que nunca ser criativos, realmente, ser imaginativos para sobreviver a isso, porque essas narrativas utilitárias, que são frutos dessa racionalidade, que são frutos desse sistema que a gente vive, elas são. É, elas não acabam, né? O Sim. coronavírus está aí, mas não destrói esse sistema. Esse sistema é indestrutível, né? Então, eu acho que isso tem que partir da gente, né? Partir da gente. Sim. Eu vejo que nesse momento nós estamos de cara, assim, de cara mesmo, com a impaciência, né? O grau de impaciência, porque assim, nossas mãozinhas e o nosso poder limitou-se, né? Então, assim, volto a ver de que a sobrecarga que o eletrônico ocupa dentro de casa mesmo, que ele ocupa Uhum. no imaginário, parece que deixa a vida mais redundante, sabe? O sensível fica cada dia, parece, ao invés dele aflorar, ele é imerso a preocupações, e a experiência é muito simples. Pega teu celular, a tua respiração para, cara. É incrível, a gente não se toca disso, né? Então é uma pretensão para esse tipo. Então eu vejo que essa transformação também é muito interessante quando a gente consegue driblar o grau da impaciência e entender que a aceleração pediu pausa, como eu disse antes, né? A hora esqueceu do relógio e agora é o momento de uma narrativa mais curativa, uma narrativa que sem ilusões, mas que ela possa alimentar a necessidade de ser útil, mas sem se embrutecer por conta da invasão da narrativa eletrônica. Então, eu vejo que a escola, os professores são operários da educação, tem tudo isso que você falou, mas eles precisam se reinventar mesmo. E esse reinventar não é fácil. Claro, com certeza. Existe todo um sistema, assim, um sistema já enraizado, né? E eu também sempre tomo cuidado de pensar que o professor precisa se reinventar, é o professor que precisaria fazer diferente, porque o professor sempre, ao final das contas, com Covid ou sem Covid, ele assume essa Sim, responsabilidade, né? E que não é dele, né? De toda uma sociedade, da escola, da família, das políticas, né? sim, Então, é algo também para a gente pensar, né? Mas eu acho que é o momento de a gente se assumir enquanto humanos, de pensar que esse professor também está com medo, de pensar que esse claro, professor também tem sentimentos, de pensar que esse professor verdade. não é um objeto, não é uma máquina, e que simplesmente sai trabalhando os conteúdos do livro didático como se nada tivesse acontecendo. Então, eu acho que esse seria o ideal, né?
não sei como está acontecendo, cada escola Sim, está trabalhando de uma forma, encontrando as suas alternativas, mas seria muito interessante se nesse momento a gente pudesse trabalhar com o que a gente está sentindo, né? sim, sim. Uma escola, uma educação que realmente escute o que está acontecendo, né? Que escute esse aluno, que escute essa família, né? Porque simplesmente a gente continuar respondendo aos exercícios da página didática, resolvendo as equações como se nada, como se isso não tivesse acontecendo, eu acho que é o que a Marta Nussbaum fala de geração de máquinas. Geração de Pois é. máquinas, né? Não estamos sentindo nada. Eu até me chamou a atenção que eu vi agora há pouco no Instagram a propaganda de uma universidade à distância, que também está aproveitando esse momento, as universidades à distância, o sistema EAD, né? Sim, E aí dizia lá, não deixe nada atrapalhar o seu futuro. Inscreva-se já. já. Pois é. Né? Então, não deixe nada, né? Não é bem nada, né? O que está acontecendo. Então, a gente precisa estar atento, né? Também a essas armadilhas aí do mercado. É verdade. Amiga, eu estou localizando aqui no teu texto as vestimentas e Tem gente aí narrativas. ainda, porque já deu Tem, uma hora. tem uns 20 Oi, poucos. pessoal. Oi, 20, eu não estou vendo o nome de ninguém aqui. Tá, eu vou falar. Mas legal, Mas legal. veja lá, vestimenta e as desvestimentas, né? Então você faz umas perguntas: prosa ou poesia, razão ou sensibilidade. Eu acho que branco ou negro são as escolhas que a gente está precisando ignorar para que a arte seja uma experiência mesmo sensível, né? E eu acho que tem o que a gente precisa, nessa live, no mínimo, sair daqui pensando qual é a narrativa utilitarista que eu mais cedo? E qual é a narrativa, quais são as palavras de invenção que eu ainda não pratiquei, que eu ainda não cedi e que eu preciso abrir esse espaço? Né? Então, qual é o livro que eu ainda não li? Qual é o gesto que eu ainda não tive e que eu ainda posso ter? Né? Então, a gente se volta para a poesia, amiga. Eu acho que chegou a hora de nós contar uma história. Ai, meu Deus. Eu acho que sim. Tá, vamos contar a história aí? Mas assim, falando com uma contadora de histórias, é você que vai contar. Não, tu, né? É que no seu trabalho aparece um conto africano que eu achei super bacana, assim, né? Um conto africano falando de onde surgiu as histórias. Eu acho que é oportuno a gente escutá-lo. Muito grata a todos que estão chegando aí, tá, gente? Tem a Letícia, tem a Aida Gobi, Eliette Baratieri, tem a Margot. Tem um bocado de gente aqui, gente. A Patrícia, a Letícia, Kelvin, Amanda, Luiz Gabriel, a Samara, que é vizinha, a Karina, enfim, tem um grupo, a Samanta, temos um grupo bem familiar, Carlos. Que legal, gente. Beijo pra todo mundo. Reminiscências. Que legal. Então vamos lá. Em um conto popular africano, relata que no começo do mundo não havia histórias. O mundo era triste. E o primeiro contador de histórias, então, resolveu sair em busca de histórias. Mas não saiu sozinho. Saiu acompanhado do pássaro marabu, um pássaro muito especial. E o pássaro utilizava suas próprias penas e um pouco de tinta feita de água e pó de carvão para escrever detalhadamente todas as histórias que o homem ouvia. O homem queria guardar todas as histórias na memória. E com medo de esquecer, ele seguiu os conselhos do marabu. Juntou todos os escritos,
colocou numa cabaça com água, esperou as histórias se diluírem na água e então bebeu. E assim, todas as histórias bebidas tornaram-se histórias sabidas. E com as histórias dentro dele, o homem saiu contando pelo mundo afora. Ai, que bacana, né? Eu acho que é um enriquecimento, né? Quando a gente faz contato com a experiência do outro, com a memória que andou há muito tempo e, de repente, ela sai da nossa boca porque ela entrou pelo coração. Então, em termos de narrativas de esperança, eu vejo que um ponto é sair um pouco do mental e entrar via coração, e para a gente conseguir perceber, cara, que estamos juntos, para dar esperança um para o outro. Mas se for preciso chorar, choramos também, né? E se for preciso a gente ficar em casa, ficaremos em casa, como está sendo preciso. O que é preciso é que a gente não se negue a oportunidade de vivenciar. A nossa condição do momento é essa. E eu gosto muito de pensar, e se nós tivéssemos menos? Tivéssemos menos. Já imaginou se nós estivéssemos durante essa pandemia sem eletricidade? Uhum. Sem né? celular? Sem celular? Então, eu gosto muito de pensar. Hoje eu estava preparando uma massa de pizza com meu filho, e a gente começou a pensar, eu comecei a pensar nisso, digo assim, olha, e se essa coisa aí parar de ter comida lá fora e a gente ter que produzir o próprio alimento? Como ficará? Como serão as coisas? Então, eu gosto sempre, isso é como eu estou me suportando nesse isolamento, tá, gente? Eu estou me suportando assim. Às vezes eu durmo no chão, porque eu quero sentir como que é menos. Como que é menos? Viver com o necessário, mas às vezes o necessário ainda é meio sofisticado, né? Que a gente tem aquecimento, a gente tem, aperta um botão, a roupa lava. Também não quero retrocesso para trazer sofrimento, mas a gente se colocar no lugar assim, e se as coisas estivessem pior? Nesse sentido de, né? Então, eu acho que a gente olha para o céu azul, olha para uma árvore florida, sente o cheiro de uma comida e agradece. E é bom, esse exercício que eu gosto de fazer é rastrear a história das coisas. De onde veio o trigo e de onde veio o pão pronto. Mas saber que eu consigo fazer uma pizza, uma massa de pizza caseira, porque a gente tem as coisas para preparar, mas e isso gera novas narrativas, né? Gera uma proximidade, gera uma confiança, né? Então, meus filhos, de forma geral, todos eles estão sendo instrumentos de evolução, assim, de nos ajudar a manter a peteca, não deixar a peteca cair, né? Porque... Pode falar. Não, eu ia comentar que é muito legal isso que tu fala de se fazer perguntas, né? De se perguntar, né? De onde veio isso que está aqui na minha mesa? Sim. Por que eu tenho esse lenço aqui em cima da minha mesa? Por que esse livro? E de como isso realmente nos tira desse trilho de poucas possibilidades, né? Nos tira desse trilho restrito, né? De que a gente está isolado, de que a gente tem que trabalhar, e como que vai ser amanhã. Eu acho que a literatura, a poesia, realmente, ela nos convida a contar outras histórias, a pensar outras possibilidades e até imaginar o que a gente vem falando, né? Como é a situação difícil que o outro se encontra, né? A Martha Nussbaum, que é uma filósofa americana, que é um livro muito legal aqui, que eu usei na dissertação, porque
por que a democracia precisa das humanidades. É uma defesa das artes, das humanidades, para a gente ter uma cultura mundial mais generosa, né? E ela defende radicalmente essa necessidade. E aí, falando das narrativas, a Marta Nussbaum vai dizer que não basta a gente saber da situação difícil do outro, a gente precisa viver esse lugar, né, do sofrimento, a gente precisa viver a posição do estigmatizado. E isso, as artes, a literatura, a poesia, elas fazem muito bem. Então, É verdade, também né? faço esse convite ou essa defesa mesmo do livro, da literatura, né, para nos colocar em contato com outras vidas e para a gente exercitar a alteridade, né? É bacana isso. Eu acho que esse também é um momento. Eu acho Sempre que é um foi, momento, né? sim, sempre foi. Mas eu vejo que é um momento bacana a gente resgatar essa troca de escritas, né? Inclusive isso, né? E ver a própria letra, cara. Esses dias eu disse, a gente já estava esquecendo de como que é a palavra escrita, né? Nós estamos nos aproximando do encerramento. Foi muito bom, amiga. Para mim foi bom, é sempre bom assim poder aprender. Eu gosto da possibilidade também, essa experiência de viver no isolamento assim dentro de casa. Então eu estou lembrando de uma amiga querida chamada Márcia Cardeal, que ela tem uma exposição de artes visuais, Mãos para Ver. Né? Uma coisa prática, mas é o seguinte: e se a gente não tivesse os olhos e tivesse que aprender a conhecer o mundo pelo tato? Isso também é uma narrativa, né? Então a gente precisa perceber como tem coisas que a gente ainda não aflorou nos nossos sentidos. A nossa audição, os cheiros, e tudo isso influencia nas frequências que a gente, na intuição, na nossa possibilidade de poder se colocar no lugar do outro. Mas eu gosto muito também de um livro chamado A Espantosa História de Rufus. E vou falar só um versinho aqui dele. Assim como eu gostaria de comentar o livro Tua Mão na Minha, de Eloy Bocheco, que ela é um conforto, assim. Ela fala, em alguns momentos, muito a respeito das perdas. Esse Rufus, ele é muito divertido. Rufus abraça a árvore durante dias seguidos e conhece toda a sua história. E depois conversa com os pássaros que repousam nos seus braços. Tem dias que fica deitado no jardim até brotar capim do umbigo. Então, Rufus parece meio descabido, mas chegou o tempo, minha gente, da gente viver essas narrativas de esperança, experimentando, né? Experimentando novas formas de se comportar, de sentir, rasgando as roupas antigas, né? Mesmo que a gente se remende. Descaber, é o momento de descaber. Então, é isso, minha gente. Eu agradeço às pessoas que vieram até essa live. Eu acho que vale muito a gente agradecer, porque foi a forma que a gente encontrou de vir para a rua, de fazer contato com vocês e de se experimentar, porque, como eu falei, trabalhos solitários que precisam serem soprados ao vento. Desejo já que esse teu trabalho seja publicado, ou que a gente possa fazer dele, dar palavras faladas, e que ele possa atingir mais gente, mais, né, outros universos também, tá, queridas e queridos? Grata pela paciência, essa é a nossa primeira live, mas fizemos o que pudemos, né? Eu estou super feliz aí com esse encontro, né? Estou aqui imaginando as pessoas nas suas casas, nos seus espaços, com a gente, né? Também sei que tem muita live massa por aí, tem muita Sim. live, muita. Então, também queria agradecer quem está aqui com a gente.
E obrigada, Rita, também pelo convite, porque trabalho acadêmico, dissertação, também moro ali num lugar meio... é chato, é muito comprido, não sei quantas páginas, né? E eu acho que é uma forma também de a gente humanizar. Eu acho que a gente Claro. precisa humanizar, sensibilizar, e massa poder falar de uma forma informal aqui com vocês, não só sobre esse trabalho, né, mas para a gente realmente se encontrar, trocar. Então, um beijo para todo mundo que Valeu, está aqui Jaque. Um pouquinho da saudade já amenizou, né? E as pessoas podem estar procurando a sua dissertação na biblioteca da UNOESC, né? Acessando, mas também o arquivo está online, é possível as está na pessoas minha também. página no Instagram. É possível também, né? As pessoas poderem acessar e na página, ou, enfim, eu vou colocar aqui o link da dissertação da Jaque, vai estar aqui nos comentários. E temos os nossos endereços aqui, ó, da Tenda Arte, @ Tenda Arte Conta História, e Jaqueline Silveira, é o nosso endereço no Instagram. E sugiram, se você achou que faz sentido para você o que a gente falou aqui, se a gente precisa se aprimorar sempre, né, gente? Mas que a gente possa aprender trazer temas. Eu tenho interesse de trazer temas, por exemplo, qual é a dieta para essa quarentena, para crianças e para adultos? Livros. E aí eu vou convidar outras pessoas para estarem vindo aqui e a gente bater papo também, para ver o que pode ser, o que vocês acham que a gente tem capacidade para dar vida às palavras. Como dar vida às palavras, né? Beijos no coração, fiquem bem, gratidão mesmo, tá? Tudo de bom. E Beijo. Fiquem em casa, tá, gente? Fiquem em Não casa. Tudo de bom. Beijos. Beijo.